Saudações camanianas a todos. TV da Estante, Instituto Umbíqua, Confraria Camões, com o programa Conversar. Língua, literatura, linguagens. Há muitos anos eu me deparei com um texto que me chamou muito a atenção, mexeu muito comigo. E eu me perguntava, quem é esse cara? E não achava, não tinha noção, e fui fuçar até encontrar. O texto dizia assim, diz assim: se você tivesse acreditado em minha brincadeira de dizer verdades, teria ouvido verdades que teimo em dizer brincando. Falei muitas vezes como o palhaço, mas nunca desacreditei da seriedade da plateia que sorria. Isso mexeu com a porra, isso me deixou, porque o palhaço tem uma representação muito forte na nossa cultura, na nossa formação, não só cultura, religiosa, circense. A figura do palhaço, ela tem uma penetração muito maior. A figura do palhaço como bobo da corte, a figura do palhaço do imaginário da criança, a figura do palhaço do circo, a figura do palhaço metaforicamente, a figura do palhaço conotativamente, da ideia de palhaçada, de ser palhaço, de ser leveza. Eu fiquei horas debulhando esse texto. Muito tempo depois, em 2006, durante o 4º Salão do Livro do Piauí, eu me deparo com o autor deste texto. E a amizade nossa foi, assim, algo natural, como diz o poeta, que você não faz amigos, você reconhece. E a afinidade com a figura veio depois, mas a afinidade com o poeta foi no primeiro momento em que eu li esse texto. Por isso, antes de ser meu colega, conhecido, ser uma pessoa de minha bem-querança, esta figura era presente na minha vida. Olha a força, olha o poder da literatura. Eu não o conhecia, não sabia quem era, não tinha noção, não sabia nem que ele era piauiense. E ele já era íntimo meu pelos seus textos. Então, eu fui a Brasília para tentar apoio para o Salão do Livro do Piauí, e lá, no escritório do governo do Estado, eu fui recebido por esta figura. Foi aí que nós nos encontramos pela primeira vez. E depois, no Salão do Livro, 2006, e assim por diante. Sumiu, desapareceu, foi-se embora, e eu achei, porque quando a gente quer, a gente vai atrás. Eu estou falando de Frederico Hermano Barbosa Maia, jornalista, educador social, produtor cultural, letrista e principalmente poeta. Natural de Oeiras, primeira capital, cidade do nosso grande e amado Algerrego de Carvalho. Hoje ele sumiu e eu encontrei pelas redes sociais, joguei a rede, ele deitou e nós estamos aqui para um bate-papo muito gostoso. Hoje está em Alentejo, Portugal. Como educador social, trabalhou com projetos com menores em situação de risco em São Paulo. Como jornalista, atuou na área sindical e, como eu disse, no escritório da Ergop, em Brasília. Um dos poetas do movimento da poesia marginal dos anos 70. Publicou um Rock por Nada em São Paulo. Eu Por também em São Paulo. Publicou E Eu Tenho. Plínio Marcos, A Crônica dos Que Não Têm Voz, pela Boitempo.
publicou Mais que Imperfeito, pela editora Ame o Poema, em 2004. Tem letras com Roraima, Edivaldo Nascimento, Feliciano Bezerra, Nando Chá, Zé Cabaleiro, e por aí vai. Eu quero apresentar a vocês, e eu pedi aí ao André para mostrar este colega, e posso dizer assim, um poeta amigo, de muito antes de eu conhecê-lo. André, joga aí aquela imagem que eu te pedi. Eu acho que nem ele sabe que essa imagem existe. André, joga aí aquela imagem. Perfeito. Caramba, bicho. Muito bom, muito bom. 2006, o tempo tá batendo na gente com 2 pés, cara. Verdade. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu amigo. Boa noite, poeta. Prazer enorme ter você aqui neste programa, que é um programa que se propõe a ser um programa de beliscadas, um programa de fazer com que a gente mexa o raciocínio. E que bom estar com você aqui. Boa noite, Fred Maia. Boa noite, professor Nilson Ferreira, meu querido amigo, meu parceiro de jornadas literárias e de lutas. Estou bem emocionado, vou ser bem honesto contigo, porque fiz uma opção assim de me deslocar aqui para o anonimato em que vivo já há muito tempo, né? Eu sou uma pessoa que tenho muitos amigos, tenho relações com muita gente no Brasil inteiro, em muitas cidades por aí afora, pelo mundo. Mas eu sou uma pessoa muito avessa a essa coisa da publicização da minha própria imagem, do meu nome, apesar de frequentar as redes sociais e tudo mais, mas sou muito acautelado com essa história de estar na mídia, essa coisa toda, e especialmente para falar dessa singularidade, digamos assim, da minha personalidade, que é nessa relação com a palavra, que, como você sabe, é uma coisa tão íntima de quem faz, né? Eu faço rascunhos meus escritos, assim, muito mais numa perspectiva pessoal mesmo, um exercício comigo mesmo, porque tenho uma relação com a palavra desde sempre, não consigo me ver sem a relação com a palavra escrita e com a palavra dita, com a palavra falada, com o texto, especificamente, né? Mas com você é impossível não atender a esse convite para estar aqui, para poder falar um pouco da literatura piauiense, para falar um pouco sobre a realidade brasileira, para falar um pouco sobre isso tudo que, de alguma forma, a gente tem construído, a nossa geração tem construído com a literatura, no campo da literatura, aí no Piauí, especialmente. Portanto, é mesmo emocionante para mim ter essa oportunidade de estar contigo, de estar podendo falar com as pessoas do Piauí, não é? Onde tenho também tantos amigos, tantas pessoas queridas, não é? Então, é isso. Muito obrigado pelo convite para este conversar na TV Distante, e tem também a orquestração do nosso querido mestre da comunicação livre, Gessé Barbosa, que é uma pessoa que eu tenho por ele uma enorme admiração. É um jovem com uma alma, assim, uma grande alma, como eu poderia dizer, né?
uma pessoa com enorme talento, uma enorme capacidade humana, assim como você. Então, não é à toa que vocês estão juntos nesse projeto, né, construindo esse programa, que eu acho que tem tudo a ver, né, porque você, Nilson, é uma pessoa que tem uma importância muito grande, nós vamos falar sobre isso, e tem mesmo, você tem uma importância muito grande para a literatura do Piauí, porque você é um cara que faz, além de fazer literatura, você faz com que ela aconteça. E como você mesmo disse, quando você quer, você vai atrás, e é isso que você tem feito. A gente se encontrou porque você foi correr atrás do que era necessário para fazer o Salip, que, na minha opinião, é um das... Para mim, o Salip é um encontro de literatura dos mais importantes. Eu posso dizer que conheço quase todos os mais importantes, desde o de Porto Alegre, acompanhei durante muitos anos a Bienal do Livro de São Paulo, que era espetacular quando era o Parque do Ibirapuera, depois perdeu aquele charme que o Salip tem, que a Feira de Porto Alegre, por exemplo, tem. Né? Então, eu acho que você concorda que muitos é porque esses, digamos, eles passam a ser muito mais feiras de livro, isso. Ou seja, venda, comércio, do que um encontro literário? Isso, que esse é um diferencial muito forte do Salip, né? Que é um salão, não é uma feira, é um salão. Nós tinha essa coisa de botar feira, vamos botar um nome mais festivo. Aí já tinha o quê? A Flip, que era festa. Botar aqui também festa, fica de novo macaquice, né? Então, salão é um lugar que você vai para se expor. Salão você vai para dançar, você vai para ser visto. É uma coisa também festiva, igualmente festiva. E não era a repetição do nome festa literária. Era salão do livro. Né? O lugar onde ele se expõe, onde ele dança, ele baila. É uma coisa mais jocosa do que a feira. Que tem que haver a feira. O livro tem que circular. Mas o mais importante é o livro em si, e não a feira em si. E também o Salip tem esse diferencial. É evidente que algumas feiras e que outros eventos, como a própria Flip, ou como a Feira de Porto Alegre, que é a mais antiga do Brasil, você deve conhecer, você já deve ter ido lá, não é? Eu fui a do Rio e foi de São Paulo. Sim, essas duas eu já fui. Mas de Brasília também fui, a de Fortaleza eu também fui. Sim. Então, desses 4 estados: Fortaleza, Rio, São Paulo e Brasília. A de Porto Alegre eu reputo como uma das melhores. Né? O Salip, eu acho que... E não é porque somos do Piauí, é porque é mesmo um salão muito especial. Primeiro que ele tem uma destinação, para mim, muito, muito significativa. Porque em quase todas as feiras, e eu posso falar porque eu conheço as feiras, eu tive nelas muitos anos da minha vida, a maioria delas, por exemplo, tem essa coisa de levar o aluno da sala de aula para o evento. Mas não tem a mesma dimensão que tem o Salip. É muito diferente. Os meninos vão, de repente, eles fazem ali um dia para sair da sala de aula, para sair da escola. Uma fuga, né? E eu não sinto querer isso. romper as barreiras da escola, né? Eu não sinto isso do Salip. Existe uma preparação, existe uma... Também porque o Piauí tem se destacado muito nessa coisa, e eu acho que aí está a questão. Eu quero trazer essa questão, que eu acho que o salão do livro do Piauí, ele tem essa importância também. O Piauí, um estado que já foi... Quando nós éramos alunos, jovens alunos, eu e você, que temos praticamente, somos da mesma geração,
O Piauí era o estado que tinha o mais pobre, o mais ridicularizado, o mais atacado, o mais esquecido. O O patinho Piauí feio do país, né? era exatamente, era o patinho feio. E os piauienses deram a volta por cima, não ficaram. Eu percebo isso, que o Piauí não ficou na lamúria, não ficou. O Piauí é um estado que se mexe. O povo piauiense é um povo que se mexe, assim como o povo do Ceará, né, se mexe muito, não é um povo acomodado. Teresina, eu saí de Teresina ali pelo começo dos anos 70. Teresina tinha 180 mil habitantes. A sensação que eu tinha é que eu conhecia metade da cidade. Eu vou em Teresina, eu desço em Teresina hoje para encontrar os amigos, tenho que ir na casa das pessoas, não é? Ou na livraria, ou enfim, naqueles lugares específicos. Então, Teresina virou uma grande cidade, virou a grande Teresina, virou uma região metropolitana. E é evidente que isso traz traços negativos. A cidade, quando cresce muito, eu acho que Teresina precisa parar de crescer aí, crescer nesse aspecto. Eu acho que se Teresina... Naturalmente vem o distanciamento, né, Fred? Com esse crescimento, naturalmente vem o distanciamento das Sim, pessoas. e os problemas. Eu acho que uma cidade com mais de 3... Lisboa, por exemplo, é uma cidade incrível, tem 3 milhões de pessoas, uma cidade maravilhosa, é uma cidade nem é grande, nem é pequena, entendeu? É uma cidade organizada, uma cidade estruturada, é uma cidade que você é capaz, uma cidade com até 3 milhões de pessoas, você é capaz de administrar, não é? Eu acho que a partir daí fica impossível, que é o que tem acontecido com as cidades brasileiras, de forma geral. Mas, enfim, então em que distrito de Alentejo você mora hoje? Eu moro em Almada. Almada tá para Lisboa, como o Timon tá para Teresina. A diferença é que ou Almada está para Lisboa, como Niterói está para o Rio de Janeiro. Uhum. A distância entre uma cidade. A diferença é que aqui o Tejo, onde eu vivo, o Tejo deságua no mar. Não é? Quer dizer, eu estou no estuário do Tejo, eu estou no lado esquerdo do Tejo. Né? Lisboa está no lado direito do Tejo. Não é? A cidade é ligada por duas pontes, né? São ligadas por duas pontes. Tem também uma travessia de barco, que é uma travessia que não é tão rápida quanto a nossa antiga travessia que fazia ali no cais de Teresina, do mercado Timon-Teresina, também não é tão longa quanto a que você faz nas barcas em Niterói. É metade do caminho daquela de Niterói, 10 minutos, 8 minutos. Tem barco a cada meia hora, a partir das 5, e o último barco é de Lisboa para Almada a 1h40, mais ou menos. É lindo, é a coisa mais linda do mundo, a luz do Tejo, é uma luz assim um pouco como... É muito parecida com a luz do Mediterrâneo, né? Uma luz incrível, maravilhosa. Lisboa é tomada por uma luz assim muito especial, especialmente no outono e no inverno. A luz do verão é mais dura, né? O verão aqui é igual ao verão do Piauí. E eu vou muito para o Alentejo, quase na fronteira com a Espanha, que é para onde eu vou morar definitivamente, logo, muito, muito brevemente. Vou ficar aqui lá, mas vou ficar mais tempo lá, numa pequena aldeia, próxima a Évora, a 15 minutos da Espanha. Uma pequena aldeia, ficar ali na terra mesmo. Estou esperando aqui o momento certo para me deslocar para lá e vou viver na aldeia mesmo. Vou viver... E essa mudança para Portugal foi não suportar a convivência com o quadro político atual ou foi arrebatado por um novo amor? Boa! Gostei. Bem, eu vim para cá mesmo. Eu já conhecia Portugal. A minha relação com Portugal é uma relação, para quem é oeirense, para quem é de Oeiras, Portugal não é uma coisa, ou quem é de Amarante, por exemplo, não é uma relação assim tão complexa.
distante, por incrível que pareça, não. O Fernando Pessoa dizia que os brasileiros não vêm a Portugal, voltam a Portugal. E é verdade, não é? Então, tipo assim, quem vem a primeira vez, quem nunca veio não pode até não compreender o que eu estou dizendo, mas quem vier a primeira vez vai entender rapidamente, especialmente se viver numa cidade como Ouro Preto, como Olinda, enfim, como Oeiras, não é? Ou como Amarante, não é? Porque são cidades barrocas, assim, que tem o centro histórico de Salvador. Salvador é muito parecido com Lisboa. Se você chegar pelo mar em Salvador e chegar em Lisboa, você percebe que as cidades são muito parecidas. E é isso. Os portugueses procuravam lugares. Quando encontravam lugares que se assemelhavam a lugares que eles conheciam aqui em Portugal, eles iam, inclusive, nomeando esses lugares, não é? Então, eu tenho uma relação... Muitas cidades nossas têm o mesmo nome de Portugal. Tem Crato, por exemplo. Eu nasci em Oeiras, mas eu vivi parte da minha infância, eu vivi no Crato, que é a cidade onde nasceu o meu pai. A minha mãe é de Oeiras, mas o meu pai é do Crato. Eu fui para o Crato aos 4 anos de idade. O Crato é uma cidade aqui também, próximo aqui, entendeu? Também é uma cidade portuguesa. Mas, enfim. Então, eu tenho... Eu já... Porto Alegre aí, que nós temos também. Sim, Porto Alegre e açoriano, Porto Alegre, aqui nós temos. Tem. Sim, tem, então, pois é. E aqui também tem Jurumenha. Aí é Jerumenha, aqui é Jurumenha. Aliás, é muito próximo lá da região onde eu vou viver, né? Onde eu já tenho uma relação, de alguma forma eu já tenho proximidade, conheço as pessoas, tenho amigos, já estou lá, né, nessa região de vou viver, né, próximo a Évora, que é uma cidade muito interessante, muito linda, né? Mas enfim, então eu vim para cá, na verdade, eu tinha desejo de voltar a estudar, não é? Ajudei um pouco a formar os filhos, aquela coisa toda, e ali quando em 2012, eu tinha vivido a experiência ali muito forte, lá em Brasília, no governo Lula, no Ministério da Cultura, fui da assessoria de gabinete do ministro Gil, do ministro Juca, fiquei ali, depois daquela experiência lá no escritório que você relatou, eu fui lá para a assessoria, estive lá no Ministério, ajudei a construir toda aquela política e tudo mais, né, de dentro do gabinete mesmo e tal. Então, depois daquilo, com a chegada da Dilma, o Juca não continuou no Ministério, eu não quis ficar, e algum tempo depois sim, por conta de uma relação, eu tinha o desejo de vir para cá já, eu tinha pensado em vir em 2012 para cá, eu inclusive havia dito ali, num determinado momento ali para o Juca, se a gente continuasse, eu ficaria só mais 2 anos, eu terminaria toda uma etapa de um processo que eu ajudei a construir lá no Ministério, que foi o marco legal, o sistema, o plano, a Conferência Nacional de Cultura, eram tarefas que faziam parte ali do meu trabalho. Então, eu falei que ficaria mais 2 anos, até 2012, e que sairia. E acabou que não ficamos no Ministério, mas em 2012 eu já havia tomado a decisão já estava tomada de vir, mas de fato é isso, de fato eu também estava envolvido com o Novo Amor, e vim para cá também, então, para fazer um doutorado, né, aqui no campo da comunicação e da cultura, aqui, mas na área da sociologia, e a pessoa com quem eu vim, né, com quem eu vivi um tempo, né, depois ela voltou para ir para o Brasil, terminou o curso e tudo mais, e eu ainda voltei para o Brasil, fiquei aí uma temporada também, na segunda gestão da Dilma, fiquei aí uma temporada, voltei ao Ministério, fui lá para a assessoria de novo, mas enfim, então, com a história toda do golpe, eu
Eu tinha deixado, eu tinha na verdade, naquele momento eu havia terminado toda aquela primeira etapa de formação do curso, tinha qualificado o meu projeto, inclusive, e hoje eu sou pesquisador do departamento aqui da Universidade Nova de Lisboa, uma universidade pública, uma das universidades públicas da cidade, mas é isso, então eu vim, foi isso, foi por essa razão que eu acabei vindo, mas o meu desejo era vir para cá mesmo, para ficar já naquela época, não foi o momento histórico que o Brasil está vivendo que me trouxe de volta, não. Foi uma decisão que eu havia feito. Eu achava que aos 60 anos eu tinha o direito de fazer o que eu quisesse. E temos, né? E temos. Exatamente. E eu entendia que o mundo, a gente só vive mesmo uma vez na vida, e eu não podia perder a oportunidade de estar num lugar onde eu pudesse me deslocar mais facilmente para onde eu quisesse. E isso é um fato, porque, tipo assim... Já que você falou em Almada, o Almada Negreiros, sim. Fernando Pessoa. Rapaz, o Almada Negreiros tem um texto fantástico dele que ele diz assim, ele pega e diz assim, certo dia entrei numa livraria e me pus a contar os livros que ainda preciso ler. Meu Deus, se não existirem outras vidas, eu estou perdido. É verdade. Eu costumo dizer isso, eu não sabia, honestamente, eu não sabia dessa frase do Almada. Aliás, eu conheci, é muito boa, mas eu costumo dizer isso, eu gostaria eu acho que a gente devia ter o direito de ter uma vida para ler, a chance de uma nova vida para ler. Seria muito interessante. Eu vi aqui a exposição do Almada. A loucura aqui atrás. É verdade. Eu vi a exposição. O Almada Negreiros era além de um escritor e de um provocador, mas ele era um artista plástico espetacular, cara. Eu vi a exposição da obra dele completa aqui na Gulbenkian há ano e meio atrás. Foi uma coisa assim incrível, espetacular. Conheci a obra dele mesmo de perto, como eu tive a oportunidade de ficar assim horas dentro lá dos salões da Gulbenkian, acompanhando a diversa produção. O cara produziu muito, cara. Todo tipo todo tipo de material que você pode imaginar, óleo. E bastante desconhecido aqui no Brasil. Ninguém se conhece. Ninguém sabe. Não se conhece. Quando se fala em Portugal, Camões, César de Queiroz, Fernando Pessoa, acabou aí. Não, eu adoro ele. E ele é um modernista. Ele fez uma provocação aqui. Tem o famoso texto Morra, Dantas, morra. Não sei se você conhece esse texto, que é um cara que era um reacionário aqui, um cara que era da área literária, mas muito reacionário, antimodernista e tal. E então ele escreve um texto enorme, que é um manifesto, onde ele fica repetindo o nome do cara, morra, e dizendo morra, né? Mas é isso, professor. Eu estou aqui à sua disposição. Pois, vamos lá. Vamos então começar a bater na ferida. Olha, então, responde de maneira bem dura. Por que poesia? Por que poesia? Por que poesia? Eu acho que nós somos... A poesia, ela nomeia tudo, né? A palavra, nós temos o dom da palavra. Nós somos das espécies aqui do planeta o que tem o dom da palavra. A palavra é que nomeou tudo. As coisas não existiam antes das palavras. Elas existiam, mas elas não tinham nome. Mas só depois que se nomeou as coisas é que as coisas começaram de fato a existir, não é? Portanto, eu acho que é isso. Eu acho que por que poesia? Porque a palavra é quem define tudo, é quem nos define, não é? E a palavra é a mãe de todas as artes, como dizia o velho Torquato Neto, né? É a mãe de todas as artes, das artimanhas em geral. Eu acho que a poesia é o texto mais difícil,
A prosa é complexa, é um trabalho árduo, o trabalho com a palavra. Não é brincadeira o trabalho com a palavra. Todos nós temos a palavra. Mesmo quem não tem a palavra, os não portadores da palavra, os surdo-mudos, por exemplo, eles podem escrevê-la. Eles compreendem, eles leem, eles têm sinais para que tem uma representação de uma palavra. Representação da palavra. Somos todos de palavra. Mas a escolha de trabalhar com a palavra, essa é uma escolha muito definitiva e importante. Eu não consigo, como eu te falei, eu não consigo me ver sem a palavra. A palavra faz parte da minha vida desde sempre. O Chico Buarque de Holanda tem uma expressãozinha muito bonita no texto dele, que ele diz: tudo que está ligado à palavra me interessa. A mim também, é isso. Tudo que está ligado à palavra me interessa. Isso é uma coisa que nasceu comigo. Eu não falo isso com pretensão, nem com vaidade. São só os fatos. É assim parece que as palavras é que perseguem a gente, né? Isso. Não é a gente que, eu quero ser poeta, eu vou ser escritor. Não. Ela vem atrás e bate na gente, puxa pelo beiço e diz, né? Vem cá, puxando pelo beiço, vem cá, desgraça. Me diz uma coisa, você fez parte do movimento de poesia marginal dos anos 70. Fiz. Qual foi o legado deixado por vocês para a literatura piauiense? E me diga três coisas. Qual legado deixado? Qual dos poetas ou quais poetas você destacaria como realmente poetas que marcaram não só a sua geração, mas que entraram para a história, deixaram ferrado seu nome no couro desse boi? E eu pergunto algo mais duro. Vingou alguma coisa daquele movimento? Tudo. Tudo. Os mais importantes poetas vivos do Brasil hoje são daquela geração. Chico Alvim, Salgado Maranhão, Chacal, Cacaso não é porque morreu, Paulo Leminski não é porque morreu, Torquato Neto não é porque morreu, Alice Ruiz está aí viva, Glauco Matoso está aí, entendeu? Sabe? Porra, a contribuição é enorme. E dos nossos poetas que fizeram parte desse movimento? Dos nossos. Geração, digamos assim. Bem, o Torquato é um dos principais, né? O Torquato é um dos principais. Foi o cara que possivelmente, inclusive, que deu o tom, o nome ao movimento. Bem, eu posso te falar que o Duvalino Couto, por exemplo, é um poeta brilhante. Para mim, um dos mais importantes poetas da minha geração. Daí em Teresina é um cara que está muito mais voltado para a coisa da publicidade, mas ele tem o comichão da palavra, essa coisa que nós estávamos falando, e ele criou um jornal independente, muito interessante, junto com o Edmar, o grande Edmar, um cara da mais alta importância também para a área da saúde mental, que é uma área na área com a qual eu trabalhei também muito tempo. Eu não sei se você sabe, mas eu também sou da luta antimanicomial e trabalhei com a reforma psiquiátrica no Brasil durante muito tempo, lá em Santos, lá em São Paulo. Mas, enfim, então, eu reputo o Duvalino como um dos mais importantes poetas aí no Piauí dessa geração. Mas eu penso que o Salgado Maranhão também, porque, veja lá, Salgado Maranhão nasceu ali na região de Caxias, mas o Salgado Maranhão estabeleceu a relação dele com a palavra foi em Teresina. Eu conheço o Salgado Maranhão ali da Félix Pacheco, esquina com a 7 de setembro. Salgado Maranhão é um pouquinho mais velho que eu. Salgado Maranhão, quando ele chegou ali da região de Caxias para Teresina, ele tinha um amigo que era meu amigo comum, o Carlos, que era um sujeito que estudava filosofia, que na hora do almoço ia cuidar da quitanda do amigo ali, que era meu vizinho. Então o irmão ia para casa almoçar e ele ficava ali na hora do almoço tomando conta da quitanda
e era o horário que o Salgado Maranhão ia para lá junto comigo, e o Cruz Neto também, que morava nessa época ainda em São Luís, só ia passar férias, ou lá em Teresina, que era nosso vizinho ali, ia, onde a gente conversava e tudo mais. Antes do Salgado ir, nós fomos praticamente no mesmo ano embora, né? Então, eu posso te falar, o Salgado estava interessado em literatura e em poesia, mas a coisa acontece na vida dele, em Teresina, e é no Rio de Janeiro, quando ele encontra também com o Torquato, que a coisa anda. Com o Torquato, com o Galvão, que a coisa vai tomar rumo, a coisa da literatura vai tomar rumo na vida dele. Então, eu tenho, assim, eu fiquei pensando aqui, claro que eu poderia falar outros nomes, não é? Mas eu acho assim, engraçado porque eu fico pensando sobre essa frase que você, a literatura piauiense vista de fora. Fiquei pensando, não sobre o que se diz, mas sobre o que se poderia dizer sobre essa literatura piauiense, compreende? Sobre o que ela possui de importante, intrigante para quem é de fora, mas principalmente para quem é de dentro. Eu torço a pergunta, professor, perguntando a nós mesmos como vemos, para perguntarmos, se possível, como os de fora veem a poesia do Piauí. E por que eu faço essa torção? Eu faço essa torção inspirado na convivência e na observação pessoal da minha geração, evidentemente. E para não ir muito longe, assim, eu vou falar aqui de umas 7, 8 pessoas que são fundamentais para a existência de um campo de conhecimento e interesse pela literatura de uma forma geral, mas especialmente pela literatura piauiense, na minha opinião. Para a minha geração e para gerações que vieram depois. Posso falar assim sem nenhum medo, eu posso não falar de algumas pessoas, mas eu vou falar aqueles que, para mim, são importantes. Um pouco para responder isso que você está falando. Para a minha geração, como escritor, como poeta. O professor Cinéias, desde a Livraria Curisco, nos anos 70. Eu acho que é uma pessoa importante. O professor Antônio José, com a maravilhosa experiência da Livraria Punaré. Você lembra? Eu não morava em Teresina. Nessa época eu já não morava. Quando a Curisco foi criada, quando a Punaré foi criada, eu não morava em Teresina, eu morava fora. Mas eu ia de vez em quando e via o ambiente que não existia quando eu morava em Teresina. Compreende? A Punaré era ali no comecinho ali da Vermelha, ali... Não, a Punaré era... Depois do Diocesano, mais abaixo um pouquinho? Não, rapaz, era do lado do Banco do Brasil, na rua lateral ali, para quem descia do antigo INPS ali, quem descia da Praça de Luiz Ferreira em direção à Praça Pedro II. Ali é o quê? Davi Caldas? Davi Caldas. Pronto, era na Davi Caldas. Não lembra, não, da Punaré? Eu estou confundindo com a outra aqui, que era do Antônio José, mas era lá na outra. Bem, essa eu não conheci. Então, você não está falando da Carminha, que montou uma livraria no Barrocão? Não. Era os Antônio José, o Sinéstia. Então essa livraria também da Carminha, que eu fui muito pouco, mas eu acho que também para a minha geração ela foi marcante ali. Assim como a Sandra, que montou a Deslivres. Deslivres. Então, essas pessoas todas, livreiras, e lembro mesmo, professor, que na minha adolescência em Teresina, tinha aquela livraria na 13 de maio, ali próximo ao Royal, quando era cinema, ali na esquina. Uma livraria muito antiga, muito elegante, muito bonita, que eu não me lembro o nome do dono daquela livraria. Dilertec. Como? Você está falando de Dilertec? Isso, da Dilertec, exatamente. Pronto. Aquilo ali era um sonho de criança meu. Pronto. Passava aqueles caras reunidos, conversando. Aquilo parecia o Olimpo. Pois é, para mim também. Então, eu fui muitas vezes ali, inclusive fui com meu pai, que era um grande leitor.
E que teve ali um escritório na Rua Barroso durante muitos anos, quando eu era criança e adolescente. Então, eu ia muito lá. Eu saía do escritório do meu pai, que era quase na esquina ali da Vencedora, uma loja que vendia brinquedos ali, né, ao lado daquela joalharia que tem ali na Rua Barroso. E eu saía dali, fugia para ali, ia para biblioteca, ia para a livraria, porque para mim era uma biblioteca mesmo. Bem, e aí tinha a Leonel França, ali no Mercado Velho, que para mim, eu ia muito no mercado quando era criança, passava sempre lá, que é a livraria do pai do meu velho amigo Arthur. Mas para mim, eu já tinha falado um pouco disso antes, foram tão importantes quanto os vários professores de literatura, especialmente com essa coisa da universidade, depois foi criada a universidade mesmo do Piauí, essa coisa toda. Como você, como o próprio Cinéias, como o professor Wellington Soares, que tiveram a sacada de fazer o Salip, que, como eu disse, reputo como a verdadeira revolução para o livro, leitura e literatura no Piauí. No campo acadêmico, eu vou lembrar aqui duas pessoas. Porque eu estou falando assim de uma forma geral da importância. Eu quero falar da importância da literatura do Piauí, no meu ponto de vista. Como eu entendo a importância da literatura do Piauí para o Piauí, não é? Então, eu fico lembrando aqui, me lembrei aqui hoje, matutando, fiz aqui algumas anotações, que eu estou aqui de vez em quando olhando, e fico pensando no campo acadêmico em duas pessoas que eu quero citar. Eu sei que tem muita gente estudando literatura no Piauí, fazendo literatura, e eu vivo distante do Piauí, vivo distante fisicamente, não é? Mas o meu coração, para onde eu vou, o Piauí vai junto, o Eiras especialmente vai junto. Então, eu queria lembrar de duas pessoas incríveis que, para mim, podem representar um pouco essa importância que você diz. Quem é importante para você como poeta e tal? Eu estou falando dos poetas, mas eu estou falando também porque os poetas, os escritores, eles não operam sozinhos. Não brotaram do nada, né? Não, eles não operam sozinhos, operam um campo onde é um campo, E assim, não como brotaram do nada, eles tiveram professores, tiveram é, leituras. claro, claro. Então, tipo assim, eu vou falar então aqui de dois professores da UESP, que para mim são incríveis, que eu acompanho de perto a importância deles. O professor Feliciano Bezerra, Fifi, Fifi, porque eu acompanho a história dele lá em São Paulo, quando ele chegou em São Paulo para fazer o curso dele de mestrado lá na Unicamp. Fui eu que apresentei ele a um professor que o apresentou também a outra professora, e enfim. trabalho de semiótica, não é isso? Exatamente. Semiótico, é o estudo semiótico da obra do Torquato, especialmente. Aliás, eu fiz o prefácio do livro, que é um livro lindo sobre Torquato, que é resultado da pesquisa dele. Saiu em livro e ele pediu que eu prefaciasse. Eu tive a honra de fazer o prefácio desse livro, que é muito interessante. Um livro, assim, curto, mas denso, né? E vou falar também aqui do nosso querido professor Hélio Ferreira. Hélio Ferreira, tinha que ser. Grande, dois gigantes, cara. Ele, Dois o professor Hélio, acabou de ficar aqui 3 meses, do meu lado aqui, meu vizinho aqui, veio morar aqui em Almada, do meu lado. Eu ajudei aqui, fui pegá-lo no aeroporto, ajudei aqui a achar um lugar onde ele ficasse, hospedado e tudo mais. Depois veio a própria companheira dele, que é uma pessoa maravilhosa, pessoa ligada à área da saúde. E ele veio aqui para Portugal, aqui para Almada, mas ele, na verdade, fez um estudo sobre. Fez o pós-doc dele aqui, fez a parte final do pós-doc dele, pesquisando aqui a literatura negra do Piauí, fazendo aqui investigações aqui a partir da Universidade de Lisboa, nos arquivos aqui, que são espetaculares, né, e que tem muito documento do Brasil, relativos ao Brasil aqui, né, no Tombo, por exemplo, né, ou na Biblioteca Nacional de Lisboa e tal. Então, eu cito você e estas pessoas, meu caro amigo, porque os conheço e sei o empenho de vocês
para dar corpo a esse campo tão importante para a cultura, para a cidadania, que é o campo da literatura, sabe? Livro e leitura são essenciais para o desenvolvimento cognitivo e humano. Você sabe disso mais do que ninguém, como professor que você é. Não é à toa que essa gente golpista que está aí tem feito tudo para destruir a cultura e que, não me deixe mentir, a absurda taxação que esse nanico da Fazenda quer fazer na produção e na venda de livros no Brasil. Então, creio que esse trabalho que vocês estão fazendo no Piauí vai responder àquela formulação que citei no começo. Não sobre o que se diz, mas sobre o que se poderia dizer sobre literatura piauiense. Sobre o que ela possui de importante, instigante e intrigante para quem é de fora, mas principalmente para quem é de dentro. Por que eu penso há bastante... porque penso, assim... já há bastante tempo nos conteúdos de obras, por exemplo, como do André Gonçalves e do Salgado Maranhão, por exemplo. São dois autores contemporâneos e que, como eu havia falado antes, um é do Rio de Janeiro, viveu parte da vida em Minas, mas cria no Piauí já há muitos anos a sua própria literatura, e a Revestréis, que é essa revista incrível, que eu não posso deixar de citar, porque ela corrobora um projeto que corrobora com tudo isso. Ela é importante, com o nosso emérito professor Wellington Soares, do qual somos amigos, não é? E eu fico pensando, então, de Salgado Maranhão, que é do estado do qual adotou o sobrenome, ainda que eu entenda que tanto um quanto o outro sejam produtores de literatura piauiense, porque eles escolheram o Piauí, sabe? Eles poderiam estar em qualquer lugar, mas eles escolheram o Piauí. Então, me pergunto... Fale. Não, feche seu raciocínio, João. Porque eu me pergunto o seguinte: Leonardo da Senhora das Dores, Castelo Branco, há algo comparado? Não. Certamente no Maranhão, no próprio Maranhão, do Velho Salgado, nosso estado vizinho, onde surgiu a mesma época, são contemporâneos. Sousandre, né? Pode ter aparecido alguém com a mesma envergadura nessa figura de Sousandre. Digamos, uma figura que talvez tenha o mesmo quilate, com uma estatura avantajada, igual aos poetas maiores de todos os tempos, eu acho. Figuras como Homero Camões, Dante, Cervantes, por exemplo. Eu adoro uma frase eu fui buscar a literatura do Leonardo, e aí resgatei uma frase que há tempos eu não usava, mas que eu acho linda. Declaro que eu aqui deixo de ser filósofo para ser somente poeta, e, por conseguinte, inconsequente. O poeta é um transgressor? Não existe poesia sem transgressão. Aliás, não existe arte sem transgressão, porque, na verdade, a palavra poesia, o poeta é o que faz. No grego, poesis é o que faz. É diferente aí do Brasil que os poetas, especialmente os românticos, especialmente aqueles da terceira geração dos românticos, que foram contrários à escravidão, especialmente Castro Alves. Eles sofreram fake news. O Sousandre é da terceira geração, né? Então esses caras sofreram perseguição, exatamente porque eles eram inimigos dos inimigos do povo brasileiro. Augusto dos Anjos, né? Então, então foi atribuído ao poeta essa condição de desocupado. Ora, imagina, o Castro Alves morreu com quantos anos? 23, 24 incompleto. O cara estudou na mais importante
faculdade de Direito do país, que é a São Francisco, a universidade lá de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo, não é? O cara falava latim, o cara falava línguas latinas todas, dominava as línguas latinas todas. O cara escreveu uma obra gigantesca, espetacular. Como é que um cara daquele era vagabundo? Não é? Então, tipo assim, nós temos... o Brasil, como dizia o Tom Jobim, o Brasil é para profissionais. Não é? É verdade. Então, tipo assim, esses caras... Amador dança. Então, tipo assim, o que eles fizeram foi isso. O que eles fazem o tempo inteiro é isso. É torcer, é usar a palavra, é torcer, distorcer, para construir uma narrativa. É a mesma tese que os caras estão defendendo agora. Agora, igual. É a mesma tese. Então, eu fico pensando, professor, que Leonardo e Sousandres são dessa estirpe de literatas que fizeram da palavra um monumento à imagem e ao som. E é um pouco aquilo que nós já tínhamos falado antes. O som, a imagem e o som que nos brota de dentro, sem que saibamos ao certo por que razão, mas o fato é que é um legado, é um primado nosso, visto que somos, na natureza, os seres humanos únicos de palavra, com as quais nomeamos, o que vemos, sentimos e imaginamos. Com as palavras somos capazes de retratar a realidade material e capturar a evanescência dos sonhos. Então, nós temos ali na transição do romantismo para o realismo brasileiro um poeta que inaugura algo fora totalmente dos cânones, lá em outra e em qualquer época. Eu acho a Criação Universal, aquele poema do Leonardo, da Senhora das Dores, Castelo Branco, que é de 1856. Eu acho que é um texto sem igual no Brasil. É de uma inventividade brutal esse texto. A gênese que não se não deslinda, é uma gênese própria, pessoal. Se não deslinda o universo e a vida humana, reinventa a literatura. Eu acho incrível, que eu não sei se você lembra, não sei quanto tempo você não lê, mas no prefácio dessa obra, o Leonardo solicita aos do seu tempo que lhe dê a chance de ser contemporâneo do século em que ele nasceu, por crer ele que havia nascido cedo demais, ou tarde. É verdade que se ele tivesse nascido, no meu ponto de vista, ali pelo meados do século XV, fim do século XVI, no período conhecido como a Renascença, talvez a sua obra tivesse contribuído muito com uma ciência que se desvencilhava dos poderes da Igreja, que ele era matemático, e dava, naquele momento, a ciência se desvencilhava da Igreja e dava os primeiros passos para retomar o domínio do conhecimento, tal como é hoje. Portanto, como ele nasceu em 1789, para esse tempo, nasceu tardiamente. Mas eu tenho a impressão que talvez tivesse sido o tempo certo para ele ter nascido, exatamente no período da Renascença. Porque quando eu olho para a obra dele, eu o vejo lá naquele período, entendeu? Mais do que no começo do século XX, onde... porque, na verdade, ele morreu... ele nasceu em 1789, e ele morreu...
1870 e alguma coisa, não é? 73, se eu não me engano. Então, 30 anos antes, 25, 30 anos antes da virada do século XIX para o século XX, não é? Então, eu recomendo, inclusive, sabe, professor, que quem não leu, que leia. Assim como eu leio, entendeu? Sem uma ordem de interesse objetivo, que é complexo você ler o Leonardo, por uma série de questões, não é? Mas ler por curiosidade e por prazer. Para mim é tão interessante quanto a prosódia dele, quanto os versos, por exemplo, desse livro, A Criação do Universo, são as notações de rodapé de página que ele faz no transcurso de toda a obra. Falam muito, mas muito, da própria obra, falam muito da vida dele, falam muito dos interesses, mas especialmente do tempo que ele viveu, não é? Que é o meados do século XIX. E realmente, olha, é intrigante demais. Então, eu ainda não entendo, professor, como essa obra, como de resto toda a obra do Leonardo, permanece desconhecida, não só no Piauí, como no Brasil, entendeu? Eu não sou especialista em Leonardo, nem de longe, quanto mais de perto, né? Por falta de estatura intelectual, eu confesso, evidentemente, mas compreendo sua trajetória e a trajetória da literatura dele como uma das mais intrigantes e profícuas literaturas brasileiras no século XIX, né? E a propósito do 7 de setembro, que foi ontem, da independência do Brasil, não posso esquecer de falar de outra faceta interessantíssima do Leonardo, desse escritor cientista, né? Tá certo? Que é a faceta do revolucionário, que pouca gente conhece. Talvez nenhum poeta brasileiro tenha sido tão engajado quanto Leonardo nessa luta independentista do Brasil contra os interesses de Portugal nos trópicos. Leonardo foi um dos heróis da Guerra do Genipapo, mas lutou também nas batalhas da Confederação do Equador, lá em Pernambuco, ao lado de Frei Caneca, um jornalista independente, pioneiro da imprensa do Brasil, que pouca gente sabe, não é? Portanto, o Leonardo passou parte da vida dele exilado aqui em Portugal, inclusive, onde ficou preso, por causa das lutas de independentistas aí no Piauí e em Pernambuco. Foi libertado, retornou para o Brasil e anos depois voltou para Lisboa para fazer ciência e levar a cabo uma ideia de fazer o moto contínuo, aquela experiência de construção de uma máquina que é perseguida por todo tipo de maluco e cientista do passado e do presente. Aliás, eu não sei se você gosta de cinema e quem está me ouvindo que gosta de cinema tem uma experiência sobre o moto contínuo no cinema brasileiro da Eliane Café, um filme chamado Kenoma. Já viu? Já viu, professor? Não. É um filme, é uma obra-prima com o Zé Dumont como ator, sabe? É um filme que é importante de ver. E ele persegue a história de um cara assim como o Leonardo, que queria construir uma máquina que, depois de acionada, não para mais de funcionar e que é uma máquina que não precisa de combustível. Isso. Eu sou um leitor assim da obra do Salgado, por exemplo. Eu gosto muito do livro Coisas do Amor Largadas na Noite, do André. Não sei se há... Não sei, e sei também que há uma geração de novos escritores piauienses. Você tinha me falado sobre eles, que estão produzindo excelente literatura. A geração da era digital, que cresceu, no meu ponto de vista, ouvindo, assistindo e participando das palestras de grandes escritores brasileiros no Salimp. Não tenho a menor dúvida disso, que essa geração de novos escritores piauienses, que estão muito ligados à internet, às redes sociais, que estão produzindo de um outro jeito, são
são crias de vocês, né? São cria sua, professor, sabe? Pessoas que alguns eu não conheço. Eu li 3, 4 textos, alguém me fala de um deles, eu venho aqui, eu fico catando, fico fuçando, mas eu tenho alguns assim que eu já li e que eu gostei. O Tiago sem dúvida, né? Um garoto lá do Vale do Até. Eu acho o Vale do Até uma banda incrível, que tem essa singularidade, que é o Torquato, que é o gerador, o impulsionador desse processo. É óbvio. Ele não só. O Douglas Machado, nosso cineasta, sim. Ele tem uma reflexão que ele diz o seguinte: o problema do Piauí é que o endereço é muito ruim. Você concorda com ele e acha que os nossos grandes nomes, eu vou falar primeiro dos, digamos assim, se a gente pode chamar de clássicos, porque já estão consagrados. Sim. Essa geração ainda precisa passar por, disso que eu estou falando. Um amadurecimento do tempo. Isso, né? isso. O próprio, me permita, se assim posso dizer, o Fred Maia, o próprio Salgado Maranhão, que eu vou dizer por que é um pouco diferente de você, mas essa geração que eu diria dos anos 70, 80 para cá, ela ainda precisa de amadurecimento, eu digo não deles, eu digo do tempo para entendê-los. Sim, sem dúvida. Ora, mas os nossos clássicos... Os nossos clássicos ainda não foram entendidos. O Guerreiro de Carvalho, para mim, não deve nada a nenhum escritor nacional. Nenhum. O Guerreiro de Carvalho, para mim, é um... Bastaria ter escrito O Rio Subterrâneo, não precisa escrever mais nada. Mais nada. Mais nada. Magado Paulo é um fenômeno literário, poético. Você tem o Torquato Neto, você tem o Mário Faustino, que é uma coisa esplendorosa. O Assis Brasil, que é um fenômeno de publicação editorial. Você tem o Fontes Ibiapina e por aí vai. Vai. Sem falar no Leonardo Castelo Branco e outros grandes nomes. Que não são lidos. Agora, por não serem lidos nem pelos nossos professores, alunos, sim, os nossos conterrâneos, leitores, parece que é uma literatura menor. Exatamente. Não Será que o fato de não ter visibilidade fora... Porque você vê, o Agadobal morou fora. Morou no Maranhão, morou em Brasília, morou fora do país. O Torquato Neto foi embora para o Rio. Sim. O Da Costa Silva foi embora. Esqueci de citar o Da Costa, meu Deus do céu. O Da Costa foi embora para aí, para o Centro-Sul. O Mário Faustino igual. O Mário Faustino foi. Sim. O Assis Brasil foi, ele voltou agora do final. Por conta do próprio Salipe, ele voltou ao Piauí. Sim. Eu pergunto a você, se não sair do Piauí, não vai ser visto lá fora, não vai ser lido, não vai ser reconhecido? Então, é por isso que eu fiz... O que o Douglas diz, o endereço nosso é que é ruim. Então, veja bem, quando eu fiz aquela torção da pergunta, né, a literatura do Piauí vista de fora, eu acho que a gente precisa ver, e por isso que eu fui falar do Salipe, fui falar da importância dessas pessoas que eu comecei a citar todas, que inclui você, exatamente por causa disso, porque eu acho que a gente precisa ser lido, e eu vou um pouco falar sobre isso aqui. E eu vou começar pelos novos a falar sobre esses autores, exatamente em cima disso que você está me provocando a falar, que não foi combinado, não. Nós não combinamos nada, nós só combinamos que nós íamos falar aqui e pronto. Sobre literatura piauiense. Sobre literatura piauiense. Então, tipo assim, eu estava dizendo para você que é isso mesmo. Tipo assim, é óbvio que essa nova geração que está surgindo aí no Piauí, ela vai ter mais visibilidade por vários aspectos do que essas outras que você está falando, gerações passadas, inclusive a minha. Por muitas razões, até porque essa geração tem acesso a isso que nós estamos fazendo aqui com muita facilidade. Eles já nasceram com isso, eles já estão
nasceram chipados. A literatura deles já é pensando isso. O suporte para a literatura dessa geração não é um garimpo horrível, né? Não é isso aqui, entendeu? É isso aqui. O suporte deles é isso aqui. Eu posso te falar, então, por exemplo, assim, como eu disse para você, estou te falando assim. E o diferencial também da minha geração de poetas marginais é que nós não ficamos presos ao livro. Nós somos fazer poesia na parede, na camiseta, no cartaz, no outdoor, em tudo. Mas nós não tínhamos esse fenômeno, não é, da internet ainda. Longe demais. Não é? Então, eu posso citar aqui, por exemplo, o Tiago por exemplo, esse cara que ele tá na música de forma muito forte, não é? Tá certo? Sim. Mas ele é um cara da literatura, da palavra escrita. Primeira palavra, né? A palavra escrita, mas a palavra falada e a palavra também visualizada, porque ele também trabalha com essa coisa da poesia visual. Mas aí tem o Alisson Carvalho, aí tem o Rafael de Oliveira, aí tem o Dário de Castro, aí tem o Demétrio Galvão, aí tem a Vanessa Trajano, que foi embora para Brasília, que é uma menina que escreve de uma forma muito muito livre, muito liberta. Sabe quem é? Tem o Caio Negreiros também, que não tem dessa geração agora tão atual. O Caio já vem escrevendo há tempo, mas é da nova geração. É isso. Tem o Isaac Moura, tem o Quilita Andrade, alguns que, como eu falei para você, eu conheço, outros que já li alguma coisa, outros que eu tenho boas referências, não é? Mas eu gosto particularmente, por exemplo, de 3 pessoas aqui da minha geração, que eu vou te citar, 4, que são caras incríveis e que eles são, para a minha geração, tão importantes quanto, no meu ponto de vista, quanto Mário Faustino, Torquato, Agadobal, OG, foram para suas gerações. Climério Ferreira, sim, professor do grupo São Piauí, grande poeta, exatamente, um poeta fino, excelente. Ele é das margens do Parnaíba também, como não é de regeneração por ali, né, não? É próximo ali. Por ali. Então, é isso. O Climério Ferreira, o Paulo Machado. O professor Paulo Machado, não pode esquecer, fantástico. É um poeta, grande Paulo Machado. É um poeta econômico, como eu. Lançou uma obra recentemente, Paulo Machado. Eu gostaria muito de ver, professor. Se tiver uma chance aí. Eu vou mandar para você. Eu adoro o Paulo Machado, um escritor muito especial, um sujeito muito concentrado, muito objetivo no que faz, com uma lírica muito pessoal, né? E aí, deixa eu ver aqui quem é também. O Paulo José Cunha também é um cara incrível, jornalista, vive lá em Brasília, também escreve muito bem, faz letras de música maravilhosas. E o Duvalino Couto, evidentemente. Eu acho o livro dele, o Caçador de Prosódias, que é o único livro que eu acho que ele publicou, um primor. Não pode esquecer também a Graça Vilhena, né? Sim, a Graça Vilhena, claro. Vilhena, que também relançou sua obra completa agora, maravilhosa, Graça Vilhena. É isso que eu estou dizendo. Eu estou aqui lembrando de cabeça, e o fato de eu não estar muito próximo do Piauí, eu peço perdão, inclusive, aqui, para pessoas que eu não estou citando, e agradeço por você. E aí nós estamos falando só de poesia, né? Sim, nós estamos falando só de poesia. Se for pular da prosa, aí vai embora, né? Sim, pronto. Muita gente. Mas então, assim como o Leonardo, né? Temos no passado autores pouco conhecidos, que ainda precisam de estudos e luzes. E eu posso falar, por exemplo, ainda no século XIX, vou citar aqui no século XIX para o começo do século XX, eu quero citar aqui 2 autores, por exemplo, importantes no meu ponto de vista, para a literatura piauiense, que ainda
que, ainda que não tenham conseguido assim expressão nacional, não pode ser negados, nunca, menos ainda esquecidos. É o Hermínio Castelo Branco, que é neto do Leonardo Castelo Branco, você sabe? Neto. Nasceu na mesma fazenda que o avô fez, não é? Construiu, que o Leonardo das Dores construiu, né? Que é o poeta da lira sertaneja, que é um cara filiado aos poetas cantadores tradicionais do Nordeste. E o Abdias Neves, que é o escritor de Uma Nicaca, que é um romance assim, de costumes, com enfoque no Piauí, especialmente em Teresina, na virada do século. A grande referência da prosa. Onde a narrativa se ambienta de uma forma muito crítica mesmo, à maneira dos escritores naturalistas, realistas. O Abdias nos lega, no meu ponto de vista, um retrato muito sem retoques da cidade, do Piauí, da cidade dos piauienses no século XX, eu acho. Obtida assim com uma literatura, uma narrativa muito sóbria, elegante, que também, no meu ponto de vista, não fica a dever a escritores do seu tempo. É óbvio que ele traz temas que aqui em Portugal, aqui o grande escritor português daquele período, não escreveu um romance que é uma trilogia, Os Maias, né? Os Maias é um pouco a temática a mesma temática que ele usa. Mas ele foi muito corajoso, porque o Eça de Queiroz estava aqui, em Portugal, na Europa. Europa, aquele tipo de situação, ela não era muito peculiar, né? Padre Amaro, aquela coisa toda, mesmo os maias, a relação com o incesto, ou a relação com o triângulo. Coisa que o nosso Assis Brasil vai falar também em relação a Parnaíba. Inclusive, isso. Na época, ele foi considerado persona non grata, exatamente. De famílias e citar pessoas, fatos. Exatamente. Então, eu acho que a gente não pode, eu acho que esse romance traz um componente assim também sociológico e historiográfico da maior importância, pelo menos para mim, professor. Posso estar enganado, por traduzir aspectos sociais da nossa formação, ainda que de forma indireta, não é? Por via de personagens ficcionados, não é? Que vivem em um triângulo amoroso. A propósito, a gente sabe que o termo... retrata uma realidade aí de Portugal, aqui do Brasil, do Piauí, do interior. E do mundo todo, não é? A propósito, o termo... São relações humanas, né? E elas se diferem pela questão geográfica, mas o modus operandi é o mesmo. E eu acho interessante que esse termo manicaca, que a gente já não usa mais, ele diz respeito aos homens que eram controlados pelas mulheres, né? Que era uma condição de subalternidade impensável, né, numa sociedade patriarcal como a do Nordeste e do Brasil, especialmente naquela época. Aí ficam falando nessa época de empoderamento da mulher. É porque não leram, né? Isso, exatamente. Cadê o poder mais forte da mulher do que no Rio Subterrâneo? Exatamente. A mãe de Lucílio controla em tudo. Tudo, exatamente. Então eu confesso que eu gostaria... Machado de Assis em cima do próprio Bentinho, Claro. E então eu confesso, professor, que se eu tivesse uma outra vida para fazer só ler, possivelmente eu faria um estudo, especialmente da crítica e nos jornais de época, sobre as reações dos leitores e do público com relação a esse triângulo amoroso vivido pelos personagens Júlia, Antônio de Araújo e Luiz Borges, do livro Manicaca. Mais do que o livro, eu queria entender como é que foi a reação dos leitores e do público piauiense naquele momento, né? Lá na época. E eu sei que se eu for pesquisar aí nos jornais, a gente vai, na literatura, a gente vai encontrar coisas que digam respeito a isso.
Agora, outra escritora que eu acho que merece uma investigação é a Alvina Gameiro. Você sabe a história da Alvina lá em Parnaíba? Do túmulo dela? Não, conte-me, por favor. Não. Eu morei em Parnaíba durante 7 anos. E lá eu fui atrás de conhecer mais sobre principalmente o Assir Brasil, Sim. que era de Parnaíba. E conhecer Certo. os lugares que ele cita nos livros, as famílias. Sim. E me deparei com a história da Alvina Gameiro. Sim. E eu fui ao túmulo dela no cemitério de lá. E um amigo contou a história, eu fui para conferir. Ela tem um poema belíssimo que ela diz que queria descansar à sombra de uma gameleira. Né? E, aliás, a Alvina Gameiro, não, desculpa, você falou Gameiro, eu duvido que é o gameleira. Não, eu estou falando é da Luísa Amélia. Sim. É outra coisa. Volta para aí, porque o gameleira me levou ao Gameiro. Vai, volta para a Alvina Gameiro. Ah, sim. Enfim, mas conte essa história, mas conte. Conte que eu vou, depois eu vou falar. Ela diz, aí a poetisa, não, a Alvina, a poetisa, a Luísa Amélia, diz que queria descansar à sombra de uma gameleira. Isso é um poema dela. Sim. E faleceu, foi enterrada e tudo. Tempos depois, nasceu uma gameleira no meio do túmulo, quebrou o túmulo todo e abriu essa gameleira. Eu tenho até uma foto disso, interessante. Aí ninguém sabe se alguém, na hora do do caixão, botou uma semente, coisa e tal, e a bicha... Sim, ou se aquilo é digamos, um acontecimento profético. Um fenômeno, né? Mas que é interessante ela deixar isso num texto dela e essa gameleira nascer e brotar no meio do túmulo e abrir, quebrar tudo e ficar lá. Foi muito bonita a história. Muito incrível. A literatura com o realismo fantástico, né? Sem falar que a Amélia Bevilacqua, aquele lance todo do marido dela, que ela se candidatou à academia, que não foi aceita por ser mulher, e o marido ausentou-se da academia, deixou o local, né, a vacância até a morte dele, porque não podia eleger outra pessoa, porque ele estava vivo, como claro. uma represália à posição machista da academia. Né? São fatos interessantes da nossa literatura. Então, olha, é disso tudo que isso tudo aqui é o grande lance que nós... eu fico feliz demais da gente poder fazer essa conversa, porque olha só que grandeza que tem essa literatura piauiense, e que talvez o endereço, como diz o cineasta, o nosso Douglas Machado, não seja tão bom, não é? Mas é isso, eu acho importante que, por exemplo, o Piauí, por exemplo, tenha a voz da Alvina, porque ela se debruçou sobre a linguagem popular, rural, sertaneja, piauiense por natureza mesmo, mas com uma densa investidura narrativa, assim, complexa, não é uma coisa comum, assim, fácil, não, é literatura mesmo, ela vai fundo nessa coisa. Eu acho o pouco que eu conheço da obra dela é muito interessante. Eu acho, inclusive, professor, que o modernismo, que nos trouxe tantas expressões importantes como o Ogerrego, por exemplo, e o H. Dobal, ofuscou um tanto de escritores importantes que construíram suas narrativas por outros searas, compreende? Uhum. Como é o caso dela, da Alvina, mas também do Francisco Gil Castelo Branco, não é? Por exemplo, que escreveu aquele texto, A Taliba e o Vaqueiro, por exemplo, que é um dos mais famosos dele. Uhum. Eu confesso, professor, que eu não conheço os poetas repentistas do Piauí, por exemplo. E confesso que eu quase morri de vergonha quando o Ariano Suassuna me perguntou se eu conhecia os poetas repentistas cantadores do Piauí, citando, inclusive, o nome de alguns. E eu fui obrigado a dizer para ele que não conhecia. Aliás, ele citou um desses poetas que eu continuo sem conhecer como dos mais importantes do gênero. Eu ainda vou descobrir o nome desse poeta e não quero
eu vou, por conta dessa provocação do Ariano, que falou para mim em algum momento que o mais importante, um dos mais importantes cordelistas do Brasil, do Nordeste, é do Piauí. Vou descobrir porque está numa fala que ele fez lá em Oeiras, ele citou o nome desse autor, né? Então, de toda forma, como eu citei antes, as novas gerações do Piauí possuem hoje muito mais instrumentos, professor, e acessórios de acesso à literatura do que a nossa geração, a minha, a sua geração. Não Já que você tenho está dúvida. falando sobre literatura moderna, escolas, tem um amigo nosso que tem uma pergunta para você que encaixa bem no que você está colocando. Pediria ao André para soltar aí a pergunta do nosso amigo para o Fred Maia. Oi, Fred, um prazer enorme falar com você, receber você aqui na nossa querida TV na Estante. Você sabe o quanto eu sou seu fã, seu admirador. E eu queria fazer uma pergunta para você relacionada à literatura e resistência, né? Qual é o papel da literatura na resistência democrática, na resistência que a gente está precisando ter agora, nesse momento, no Brasil e no mundo, né? Sabe o quanto a educação, o ensino está sendo atacado, né? Então, qual é o papel mesmo da literatura nesse momento atual, nesse momento que nós estamos vivendo agora? Prazer revê-lo. Tchau. Até a próxima. Beijo, meu querido. Que coisa boa te ver, falar contigo. Você esteve aqui em Portugal e a gente não conseguiu se ver. Foi uma pena. Eu estava lá com o Alentejo quando ele veio aqui, professor. O Gessé veio aqui. Olha, Gessé, eu vou tentar te responder da seguinte forma, essa pergunta que você me fez, meu querido. Eu comecei a fazer política para poder fazer arte, para poder fazer literatura. Eu não tenho dúvida de lhe afirmar que foi exatamente a falta de acesso aos livros nos anos 70, muito por conta da ditadura, especialmente por conta da ditadura que sumiu com os livros das bibliotecas e das salas de aula, que eu acabei indo embora do Piauí, nos primeiros anos da década de 70. Então, eu acabei indo fazer política para poder fazer arte. E o que eu posso dizer para você é que hoje eu volto a fazer arte, coisa que eu já não fazia há muito tempo, para poder fazer política. Sabe? Na minha juventude, eu fiz política para fazer arte, e aqui hoje, já entrando na minha terceira fase da vida, já na velhice, eu volto a fazer arte para poder fazer política. A arte sempre foi instrumento de libertação. A palavra sempre foi instrumento de libertação. Como fala o velho Torquato, não basta versinhos sorridentes. Tem que inventar dificuldades, pelo menos cada vez maiores, porque são pelas brechas, né? A gente não precisa só ocupar lugar. Ele fala nesse poema dele incrível, que é um poema impressionante, esse poema dele. Não basta ocupar, tem que utilizar os espaços. Então eu compreendo que a literatura tem um papel, e a arte de uma forma geral, a poesia de uma forma geral, e a arte tem um papel fundamental, e não é à toa que os artistas, nesse momento, são os personagens, as pessoas mais perseguidas por esses caras que tomaram de assalto o Brasil. Não é à toa, porque eles sabem que os artistas no Brasil têm uma enorme capacidade de construir resistência, construir narrativa e conversar com o povo, dizer ao povo os fatos, apontar e dizer o nome dos bois, não é?
Então, é isso. Eu sinto que há, sim, uma enorme resistência dos artistas, mas dos movimentos sociais, de uma forma geral. A gente vive um momento em que arte, comunicação e movimentos sociais estão muito juntos, né, no Brasil. Né? Os novos movimentos sociais, não os clássicos movimentos dos trabalhadores, infelizmente, perderam um bocado de força, até porque o trabalho está cada vez mais esgarçado no Brasil. Não é? A gente viveu aí processos de reformas do trabalho, da previdência, e agora ataques à gestão pública do país para desmontar, não é? E isso desmobilizou demais a classe trabalhadora. Hoje até já não se fala mais de trabalhador, se fala de colaborador, uma coisa, sabe, que o neoliberalismo desconstrói a linguagem de tal forma que a ideia de trabalho deixa de existir, é o colaborador, não é? Mas existem novos movimentos acontecendo, das mulheres, da juventude, dos negros. A gente vive um movimento forte dos índios. Os índios sofrem, como você falou, professor, há pouco tempo, uma violência extrema nesse momento do Brasil, que a gente viu durante toda a sua história. Eu me lembro do meu amigo Ailton Krenak, aqui em Portugal. Nós fizemos aqui, professor, aqui a mostra de cinema indígena, organizei aqui a mostra de cinema indígena, não sobre cinema indígena, uma mostra de cinema feito pelos indígenas. Nós fizemos aqui, vamos fazer em 21, esperamos que a gente consiga fazer, fizemos em 19, Bienal. Foi um evento incrível e nós trouxemos alguns indígenas cineastas para cá, participaram aqui dos eventos, mostraram os filmes na Gulbenkian, na Fundação Gulbenkian, com apoio aqui da universidade onde eu estudo, inclusive, onde eu pesquiso. E o Ailton Krenak, lá pelo meio deu uma entrevista aqui e perguntaram para ele como é que ele via a questão dos indígenas no Brasil, por conta dos ataques aí dessa coisa que está acontecendo aí no governo, né? E ele falou, olha, esses ataques a gente sofre desde quando vocês chegaram lá. Eu estou preocupado com o povo brasileiro, porque nós indígenas resistimos sempre, né? Eu quero saber como é que o povo brasileiro vai reagir, porque nós vamos continuar resistindo como sempre resistimos. Então é isso. Eu entendo que a arte, a cultura, a literatura tem um papel, sim, e desempenha esse papel hoje, fazendo confronto a essa barbárie que tomou conta do país. Meu irmão, nós temos 2 minutos ainda, já extrapolamos meia hora do nosso tempo. Nossa! Mas nós temos 2 minutos ainda. Se deixasse a noite toda, a gente amanheceu o dia aqui, não tem falta de assunto, né? Não tem muita coisa. Mas eu tenho 3 perguntas curtas, rápidas, com respostas instantâneas. Sim, pois para nós encerrarmos, e aí depois você tem direito a um texto e eu tenho direito a outro. Sim. São 3 perguntas curtas, fulminantes. Fora a questão técnica, o que você está lendo atualmente? O que eu estou lendo atualmente? Estou lendo esse autor aqui. Eu leio várias coisas ao mesmo tempo, mas o Gonçalo Tavares, o escritor, eu acho ele o escritor mais genial da língua portuguesa na atualidade. É um jovem professor aqui da Universidade de Literatura, e esse livro aqui é um livro Histórias Falsas, chama. É incrível, ele resgata histórias gregas e reconta da forma dele. Fantástico. Estou lendo esse cara. Eu estou lendo, por exemplo, a Sofia de Mello. Sofia de Mello é uma coisa de louco, cara. Essa mulher ela e a Flor Bela Espanca. Eu comparo muito com a nossa Cecília Meirelles e a nossa Clarice Lispector. São 2 mulheres belíssimas. Exatamente, são mesmo. Agora, esse cara aqui, ó,
É porque é isso mesmo, eu não consigo ler, eu leio o tempo todo, não é? Então, eu estou lendo também aqui um angolano fantástico, o Epalonga, que ele também trabalha com rap, com música. É um cronista incrível. É um cara. Eu nunca vi ninguém falar de racismo com tanta elegância como esse cara. É um cara brilhante, um artista brilhante, vive aqui em Lisboa, sujeito muito boa praça e um grande escritor, não é? Então, por exemplo, eu andei lendo muito e dei uma parada agora, o velho Saramago. Fui reler, né? Fui reler. Reli, por exemplo, de uma pancada só, eu reli, né? Memorial do Convento e reli Ensaio sobre a Cegueira, assim, de uma pancada só, não é? Ensaio sobre a cegueira é para você sentar bem arrumadinho na cadeira. Exatamente. Comecei a ler, na verdade, eu comecei a assistir ao filme, Sim, embaralhou tudo, aí eu sim. comprei o livro, comecei a ler o livro, piorou, aí eu Não, parei o livro, fui estudar história, dar uma isso, mergulhada na questão política, sim. aí eu voltei para o livro, aí eu fui para o filme. É uma leitura para você sentar, mas bem acomodado na cadeira, porque senão não avança. Olha, professor, dessa vez não aconteceu comigo, não, mas na primeira vez que eu li, já há muito tempo atrás, eu perdi bastante o campo de visão. Fiquei bastante cego. Mesmo, estou falando de verdade. E, mexeu muito com a minha visão, entendeu? Me incomodou profundamente, mesmo. Eu estou falando sério, não é brincadeira, entendeu? Me deixou bastante cego. Tenho um problema de visão, desde pequeno, sou míope e tudo mais, essa coisa toda, uso óculos desde sempre, mas foi terrível. É verdade. Agora, eu li agora, um, eu adoro história de lobos. E aí eu descobri que Portugal tem um grupo de lobos, 6, 7 famílias de lobos que ficam no norte, lá no Minho. Aí eu descobri esse Malditos, História de Homens e de Lobos, do Ricardo Rodrigues. É um livrinho assim, rapaz, que coisa linda. Então, estou lendo e relendo. Então, eu estou lendo aqui várias coisas, mas na verdade, tipo assim, eu tenho mergulhado na literatura portuguesa com vontade, não é? Com mais, cada vez mais. Eu li o Essa de Queiroz bastante, reli os Maias, entendeu? Por exemplo, foi, putz, incrível, A entendeu? releitura dos clássicos é algo que a idade nos Nos dá uma obriga. outra visão totalmente diferente. Exatamente. Totalmente diferente. Então, você sabe a primeira, a segunda. Segunda, qual livro seu você indicaria para que alguém deva ler? Meu? Sim. Rapaz, eu não tenho. Meu próximo livro que vai sair, que tem que chama Pedra de Arremesso. Ele está pronto, é um livro só com poemas portugueses, Beleza. 2013 a 2020. Eu já escrevi outros textos, mas eu fechei um pacote ali, ele está praticamente pronto. Eu estou resolvendo umas coisas aqui da minha vida para fechar o livro. Eu vim só com o título para cá. Eu, na verdade, eu comecei a escrever esse livro no Brasil, ele chamava Dardo, e aqui em Portugal, aí quando cheguei no Brasil, eu só fiquei com o título. Eu abandonei os poemas, falei, não. Comecei a escrever aqui, eu falei, não, deixa esses textos para lá, abandonei tudo, nem me lembro mais que textos são esses, mas mantive o título. E aí comecei a escrevi em uns 50, 60 poemas, mais 70, 80. E aí, de repente, apareceu um novo título e eu mantive um subtítulo dividido em duas partes. O Dardo é a parte ligada aos poemas curtos e o Pedra de Arremesso, que é a mesma coisa, não é? É o título português para o livro, porque o Dardo era um título brasileiro, não é? Certo. Então é isso. Mas, tipo assim, eu gosto esse livro que você mostrou. Qual é ele? Esse aqui? É um livro que tem algum acerto. É,
tem algum acerto. Eu acho o Rock por Nada, que é um livro de 86, já não tenho, é difícil de encontrar, encontra no sebo, é caro pra caramba, às vezes que eu tentei comprar, que eu estava aí no Brasil, era caro, eu sempre desistia quando aparecia um. Eu mesmo compro o meu, né? Exatamente, era Meu muito irmão, mais... Então é isso. O que mais? para fechar a última pergunta, e aí você vai ter direito a dizer um dos seus textos, a Sim, ler um dos seus textos, e eu fecho com outro texto meu, sim, homenageando você também com isso. Certo? E de certo. antemão, meu irmão, agradecer assim enormemente esse momento. Que se nós tivéssemos mais até amanhecer o dia, a gente ainda tinha muito o que conversar. Eu tenho um Com monte de certeza, perguntas aqui que eu não fiz, ficaram para outro sim, encontro. É bom porque fica sim. para a segunda parte, tá bom? Tomara, me chame, tem uma segunda Ah, parte para gente fazer. Fred 2, né? No lugar de Fred Isso, Maia, Fred Mais. é, Né? exatamente. Fred, para fechar a última pergunta que eu tenho para fazer para você é a seguinte: Aham. qual foi a pergunta que eu não fiz para você? Olha que interessante, mas assim você a pergunta que você não me fez, você fez a pergunta importantíssima, por que poesia, né? Essa você fez, né? Pergunta que eu não me fiz, que você não me fez, talvez porque eu fiz a opção de sair do Piauí, que eu também falei um pouco disso, mas talvez tenha sido essa pergunta que você não me fez, porque tá me ouvindo, professor? Estou ouvindo, gente. Estou aqui ligadão. Porque talvez se tivesse na minha juventude, quando eu saí do Piauí, tivesse um sujeito como você, como o professor Wellington, fazendo o salão do livro no Piauí, eu não tivesse saído do Piauí. E não precisa mais tanto voltar, porque a gente está aí, está aqui, está em todo canto, né? Vem só matar a Exatamente, saudade. exatamente. Mas, enfim, a sua pergunta é tão surpreendente, não é? Que não achei aqui. Mas, enfim, eu acho que talvez isso, porque o Piauí, para ser bem sincero com você, quando a gente sai da nossa terra, e eu saí de Oeiras com 4 anos, por uma circunstância muito premente, pela morte da minha mãe. Então, quando eu saí de Oeiras, quando eu saí do meu lugar, eu saí para sempre. Então, eu, por exemplo, me sinto uma pessoa do mundo, sabe? Eu não me sinto mais um brasileiro. Eu talvez hoje me sinta mais, até muito mais hoje, lusitano do que brasileiro, embora não viva aqui há tanto tempo. Mas os meus objetivos estão tão aqui, tão focados aqui, que eu me sinto talvez até mais hoje lusitano do que luso brasileiro, né? Mas eu sou oeirense, compreende? Eu sou o lugar onde eu nasci. O Oeiras não sai de mim nunca. Pois você tem direito a recitar um poema seu. Tenho. Então Tem. eu vou falar um poema que eu escrevi a propósito do tempo que a gente vive. Posso? Ah, não, claro. Um tempo estranho nos espreitou. O que nos oferecia ficção fez-se de repente realidade. Nada que a outra não provesse. Confesso, ainda estou boquiaberto. Não que não soubesse, mas não esperava fosse tão à pressa. Pressentia ver algo dessa monta, mas preferia bater 3 vezes na madeira ou na testa. Dizer aos meus botões: pare de ser besta, que você não tem nada de profeta. E ainda te jogam pedras, tal como aos loucos, a quem erram, por serem eles quem enxergam. Tempo estranho, levante de barricadas contra as portas e varandas, trancafiando ruas aos costumes. Quem se atreveu, sobrolho,
entre cortinas, perdeu o dia ante a imagem que se criou em sobressalto, dos que partiram sem saber se voltavam. Sorte não se esperava, dos males os menores, sem chances nesse ano que acabou antes do fim. Belíssimo, mestre. Belíssimo, poeta. Belíssimo, belíssimo, belíssimo. E eu tenho direito, eu tenho dever. Você tem o direito de ler, eu tenho o dever de fechar com um poema meu, poeminha, na verdade não é um poema, é uma frase, é um poema, a frase, que remete à forma como você invadiu a minha vida como leitor. É um poeminha, quase nada, é um verso, e ele diz assim: o palhaço é minha luta para manter viva a criança em mim. Adulto e endurecido. É minha brincadeira mais séria. Poeta, muito obrigado, muito obrigado. Uma noite como esta, nós iríamos amanhecer o dia e, se tivéssemos um vinho aqui para acompanhar, a gente iria até a próxima semana. Mas isso a gente vai fazer quando eu for aí fazer uma visita para você. Venha Tá logo, bom? venha logo. Muito Será obrigado. Um Um grande aqui. abraço. Obrigado. Né? Mim, Eu é que agradeço, em nome de todos os piauienses, todos os brasileiros, essa oportunidade de conversar um pouco com você sobre literatura, sobre poesia, sobre o Piauí, sobre nossos escritores. Muito obrigado, mestre. Espero ter dado conta. Deu sim, claro.